Olá, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindos ao canal do Instituto Timóteo. Eu sou o pastor Jarber, pastor assembleiano, professor da Escola Bíblica Dominical, na igreja onde minha família e eu congregamos, que é a Assembleia de Deus em Bacabal, presidida pelo pastor Francisco Raposo. Para mim é uma satisfação, a partir de agora, disponibilizar a você, seguidor do nosso canal, os subsídios ou pré-aulas a respeito da nossa lição bíblica de jovens, como parte do currículo da Escola Bíblica Dominical adotado pelas Assembleias de Deus no Brasil, e trazer para você, a partir de então, videoaulas e compartilhar experiências, orientar a como você lidar em sala de aula com seus alunos ou você aluno com seus professores. Diante de tantos bons canais, e a grande maioria, ou pelo menos os que eu conheço, nordestinos, né, como é o caso do Abrindo a Jaula, pastor Tiago Rosas, pastor Janderson Nascimento, pastor Ziel Gomes, pastor Wellington Salles. Pois é, mais um você não tem agora do que reclamar da falta de material, de orientação, porque a partir de então o Instituto Timóteo vai disponibilizar semanalmente a você as pré-aulas. E nós vamos fazer isso a partir da classe de jovens. Não vamos fazer da lição de adultos, uma vez que o meu querido amigo, professor e pastor Wellington Salles já faz isso e faz isso de uma forma excelente semanalmente. Inclusive, eu peço a você para que siga o pastor Wellington Salles. Basta digitar aí na área de busca do YouTube, EBD Pastor Wellington Salles, e você vai poder compartilhar dessas experiências com ele a respeito das lições de adultos. Eu vou fazer isso a partir da lição de jovens e nós vamos disponibilizar para você essas videoaulas a partir da próxima semana, exceto essa que vocês estão assistindo, toda quinta-feira. A partir da próxima semana, toda quinta-feira, nós vamos disponibilizar para você as pré-aulas das lições da revista de jovens. E eu convido você a fazer parte dessa nossa jornada, tá bom? Para mim vai ser uma satisfação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Instituto Timóteo, faça isso, nos ajude a crescer, deixe seu comentário nesse vídeo. Diga à igreja que você pertence, a denominação, o nome da tua classe, né? Geralmente as classes de jovens aí tem nome, Daniel, Moisés, Josué, Timóteo. Qual é o nome da tua classe? Qual é o nome adotado na classe que você faz parte na sua igreja? Conta aqui para nós nos comentários. Pois bem, queridos, tendo se inscrito, deixado aí acionado o sininho para que você seja notificado a respeito das nossas pré-aulas, eu quero, a partir de então, trazer para você algumas orientações bíblicas, pedagógicas e possivelmente pastorais a respeito da nossa lição, sendo a próxima a lição de número 3, cujo assunto é Paulo e a sua chamada. Paulo e a sua chamada. Gente, será uma lição, ou é uma lição biográfica, onde vamos aprender sobre a vida de Paulo, seu passado, seu presente e a sua mensagem. Ou basicamente sua vida e sua obra. Sua vida, o que ele era, o que ele passou a ser e, consequentemente, a sua mensagem. Nós vamos aprender, conforme tem esse objetivo o pastor Alexandre Coelho, o escritor dessa revista, nos ensinar de que vida e obra andam juntas. A nossa vida, as nossas obras, elas não podem ser dissociadas. E eu estou falando vida cristã, nossa jornada. Nossa jornada, ela não se limita ao templo, ao momento do culto, mas nós devemos viver essa vida na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, em todo o ambiente. Nós precisamos viver como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo. Perdão, Jesus Cristo. Então, esse é o assunto da nossa lição, Paulo e a sua chamada, que tem por texto áureo, texto principal, texto de Gálatas 1:24, onde Paulo diz: "E glorificavam a Deus a respeito de mim." Glorificavam a Deus. Será se nós podemos dar esse testemunho? Será se o que as pessoas falam ou pensam ao nosso respeito
glorificam a Deus. E a partir disto, você começa a entender que nem sempre para nós cristãos se encaixa aquela atitude de eu não estou nem aí para o que falam de mim. Eu não estou nem aí para o que pensam de mim. Não, nós devemos nos importar sim. Nós precisamos nos preocupar com o que as pessoas, se não pensam, mas pelo menos veem, porque o pensamento é muito dedutivo, né? É muito superficial, é a partir das percepções da própria pessoa, mas nós devemos nos preocupar com aquilo que as pessoas veem, com aquilo que elas sabem, não somente ouvem ou pensam, mas veem, enxergam em nós. Deve ser uma preocupação saudável, uma preocupação justa, para que aquilo que dizem ao nosso respeito possa glorificar a Deus, como disse aqui o apóstolo Paulo. E o resumo da lição é Paulo contando um pouco da sua história para defender o seu ministério e mostrar que a mensagem que ele pregava não era estranha aos apóstolos de Jerusalém. Meu querido professor, querido aluno, provavelmente você já se situou no contexto histórico, político, religioso envolvendo a Carta aos Gálatas. Relembrando, você precisa entender que houve conflitos na igreja nascente, na igreja embrionária, na igreja que nasce no Pentecostes. Você precisa entender algumas coisas básicas. Primeiro, os primeiros cristãos, ou os primeiros milhares de cristãos, eram judeus. Não só os que estavam no cenáculo, como os milhares que passaram a crer em Cristo a partir da pregação de Pedro e da obra dos apóstolos no decorrer do livro de Atos dos Apóstolos. Esses judeus que se tornaram cristãos, eles não precisaram abrir mão das suas práticas, dos seus costumes estabelecidos por Moisés. Guardar o sábado, circuncidar, se abster de algumas coisas imundas para eles. A questão é que o evangelho, ele transpõe as muralhas da Judéia, da Galileia, e chega aos confins da terra. O evangelho alcança os gentios. E gentil aqui não é um temperamento, gentileza. Gentil é um sinônimo para pagão. O evangelho chega aos pagãos. A casa de Cornélio é um exemplo disto. E quando o evangelho chega aos gentios, os cristãos judeus esperavam que esses gentios passassem a ter as mesmas práticas judaicas, guardar o sábado, circuncidar, fazer uma série de ritos, uma série de coisas que é orientada e ordenada para o povo judeu. Eles não podem abrir mão disso. Porque os judeus entendiam que, para ser salvo, eles tinham que seguir à risca esses detalhes da lei de Moisés. Aí nós temos um problema, um conflito entre os primeiros crentes, onde os cristãos judeus querem que os cristãos gentios, além de cristãos, sejam judeus nas suas práticas. E haviam esses que deixavam de ser gentios e se tornavam judaizantes. A Bíblia chama-os de prosélitos, aqueles que deixaram o paganismo e se tornaram não judeus, mas judaizantes. Abraçaram todas as práticas judaicas. E então os cristãos judeus entendiam, se eles são gentios e se tornaram crentes como nós, o que impede eles de adotarem as nossas mesmas práticas? Então, isso houve um conflito. Isso nos faz entender a razão pela qual Deus escolhe Paulo, separa Paulo, que tinha a sua nacionalidade, tanto romana como judaica. Era um homem que tinha diálogo tanto com os judeus, a partir da formação, aos pés de Gamaliel, mas também tinha a sua vida de atuação pública e lhe fez, ao longo da sua vida e ministério, ter relacionamento com pessoas que não eram judias. Ele se sobressai exatamente porque ele sabe lidar com os dois públicos. Nós entendemos que essa é a razão pela qual Deus o separou, para que ele pudesse dialogar entre esses dois povos e levar o seu evangelho. Então, esse é o conflito em torno da polêmica envolvendo a necessidade de Paulo de dar alguma justificativa, falar da sua vida, porque Paulo não ficava em Jerusalém, Paulo era um missionário, e por onde ele andava, plantava igrejas, discipulava, e os judeus que andavam em vários lugares do império tinham conhecimento disso e levavam para Jerusalém. E a história que chegava em Jerusalém nem sempre
era a verdade dos fatos, levavam apenas partes da história e então haviam conflitos a respeito da pessoa de Paulo. Para os judeus, quem é aquele cara? Perseguidor, prendia, consentia com a morte dos cristãos e agora está pregando esse evangelho. Esse evangelho dele não serve para nada. Então, Paulo se ocupa de escrever não só a carta aos Gálatas, mas outras, como, por exemplo, a segunda carta aos Coríntios, para defender o seu apostolado e mostrar que o evangelho que ele pregava não era um evangelho diferente dos judeus, embora distinto em alguns aspectos, e isso será ressaltado por nós aqui, se Deus nos permitir. Então, nós temos o texto bíblico que fundamenta a nossa lição, que é o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 24. E eu quero dar aqui uma orientação homilética para você começar a fazer esboço de sermão, guardar aí na sua Bíblia, começar a pregar, discipular, culto familiar, quem sabe partilhar aí com os teus alunos, ou você aluno, em outra ocasião. Vamos fazer uma divisão desse texto? A primeira divisão é que nós encontramos no versículo 11 e 12, o evangelho de Paulo. Eu coloquei aí entre aspas, porque o evangelho de Paulo não era oriundo dele mesmo, ele vai dizer isso no final do versículo 11. O evangelho por mim anunciado não é segundo homens. Então eu coloquei seu, porque o evangelho de Paulo era, na verdade, o evangelho de Cristo. E ele fala isso no versículo 12, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação direta de Deus. Você deve levar em consideração os períodos que... Quando foi que Paulo recebeu tudo isso? Nós temos o episódio dele no caminho de Damasco, o período curto de dias que ele fica cego, mas você não deve esquecer o período que ele ficou sendo discipulado por Barnabé. E aí o texto bíblico não conta, mas livros sobre a história de Paulo, sobre a vida de Paulo, a obra de Paulo, ele foi discipulado por Barnabé por um período de 14 anos. Você sabe o que são 14 anos? Ele aceita Jesus Cristo, é rejeitado pelos crentes, Barnabé toma-o e quando volta, 14 anos depois, Paulo já tem certa autoridade. Paulo já tem uma nova história para contar. Então, nós podemos incluir tudo que Paulo aprendeu durante sua jornada em Cristo, tanto depois de Damasco, nos poucos dias que ficou cego, como também durante a sua jornada como discípulo de Barnabé, onde ele aprendeu também diretamente do Senhor. Então, isso vale ser lembrado a respeito da vida de Paulo. Então, primeiro nós encontramos o evangelho de Paulo nos versículos 11 e 12. E aí, nos versículos 3 a 19, uma porção maior do texto, ele fala sobre o seu passado. Ele começa dizendo, porque já ouvistes qual antigamente foi a minha conduta no judaísmo. Quando eu olho a quantidade de versículos destinada a ele tratar do seu passado, eu encontro aqui que ele não via problemas em falar do seu passado, em falar da sua história, desde que ele pudesse contornar apresentando o que ele era agora e ter um testemunho de vida a respeito disso. Mas isso é importante aprendermos com Paulo. É claro que nós não devemos contar a nossa história para todo mundo. Nós não devemos. Eu conheço um pastor que, com a intenção de orientar os jovens que viviam namorando de forma indevida, cometendo práticas pecaminosas e aversos à disciplina, meu negócio é só com Deus e pronto. Um pastor desses jovens decidiu reuni-los e contar a sua experiência quando jovem e dizer para aqueles jovens que ele era um fruto de disciplina, que na sua juventude ele deslizou, contou a razão pela qual foi disciplinado, isso na intenção de estimular a sua juventude a entender a necessidade da correção da vida, do ajuste da vida e buscar disciplina quando necessário. Só que se tornou um tiro na culatra. Os jovens deixaram de olhar para aquele pastor como pastor, homem de Deus, pregador, marido, pai, e passaram a olhar pelo pecado que ele havia cometido décadas atrás. O pastor também fez isso. Isso é um problema e nós vamos ver mais adiante no ponto primeiro. Então, você não deve contar o seu passado para todo mundo, mas pelo menos para as pessoas que se relacionam com você, para que essas pessoas não sejam pegas de surpresa e aí surja uma decepção. É a ideia da fidelidade, da lealdade, da confissão quando necessário. Paulo fez tudo isso aqui porque ele foi muito atacado pelos cristãos judeus. Não era só judeus, eram cristãos
judeus, que, enraivecido com a vida de Paulo, queriam a todo custo difamá-lo. Então, isso correu, isso circulou nas igrejas. Perceba que nas cartas de Paulo, na grande maioria delas, ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e não pela vontade de homens. É uma espécie de atestar, de uma prerrogativa de que ele é um apóstolo segundo Jesus Cristo. Então, nós aprendemos aqui sobre o passado de Paulo. Ele mesmo conta dos versículos 13 ao 19. Versículo 19 ao 24, nós deixamos aí de lado um versículo, né? Ele vai falar do seu presente. Ele fala pouco do seu presente. Ele vai dizer a partir do versículo 20, perdão: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria, da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Ele dedica pouco tempo ao seu presente. Então, ele não tem por preocupação falar da sua vida. Ele faz essa defesa exatamente para defender a mensagem que ele havia anunciado, porque a tentativa dos cristãos judeus de difamar Paulo era comprometer a sua mensagem. Olha, aquele que nos perseguia agora está pregando o evangelho. Que vida ele tem? Ele tinha que dizer: a vida que agora eu vivo, né? A vida que agora eu vivo em Cristo. Então é aqui que nós dividimos esse texto base, esse texto central da nossa lição. Vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o Evangelho de Paulo. Repito, que era o Evangelho de Cristo. E o primeiro tópico do primeiro ponto, ele vai fazer aqui a sua defesa. E eu acho interessante uma parte aqui do comentário do pastor Alexandre Coelho, a partir do segundo parágrafo, quando ele diz assim: é comum em nossos dias que o indivíduo chegue a uma determinada posição na sociedade que terceiros desconhecedores de sua história, perdão, e que terceiros desconhecedores de sua história o avaliem como alguém que teve sorte, que teve ajuda. Isso aqui é muito comum. Lembra do caso do pastor que eu leio para vocês? Ele, numa atitude pastoral, de mostrar aqueles jovens que um dia passou pelo caminho daqueles jovens e que agora ele está estimulando-os a uma mudança de vida, e boa parte daqueles jovens passaram a olhá-lo como um pecador, como adúltero, como fornicador, como alguém que fingia ser santo. Gente, eu queria que você, professor, que você, aluno, trabalhasse nesse ponto, nesse primeiro ponto, o que nós chamamos de congelamento social. O termo congelamento social é para nos referir à maneira como muitas vezes nós agimos em relação a pessoas por causa do que elas fizeram antigamente. Por exemplo, ainda hoje as pessoas pontuam: olha, Davi era adúltero e era um homem segundo o coração de Deus, como se Deus amasse, ou como se Deus tivesse escolhido Davi passando a mão por cima do seu adultério. E não é assim que Davi deve ser visto. Davi é um homem segundo o coração de Deus por inúmeras razões. Ele matou, ele mentiu, ele mandou matar o marido de uma mulher, e ele vai falar isso nos seus salmos: Senhor, me perdoa dos crimes de sangue, e ele vai confessar os seus pecados nas suas orações a Deus, arrependido, sofre todas as consequências, razão pela qual ele é um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, ou mulher segundo o coração de Deus, ele não é uma pessoa impecável. Infelizmente, nós somos tentados e temos em nós a tentação interior, a nossa natureza pecaminosa, mas nós andamos segundo o coração de Deus mediante a nossa atitude em relação ao pecado que nós cometemos. Então, termo congelamento social, que não está aqui na lição, é para você trabalhar sobre isso. Imagina aí a moça, o rapaz começam a namorar, tem um bom testemunho daquela pessoa, vai dar certo, e aí de repente na igreja tem alguém que conheceu o passado da moça, o passado do moço, e destrói aquela relação. Isso é um problema sério, congelamento social. Você tratar as pessoas hoje pelo que elas viveram no passado. E é claro que isso aqui se aplica a pessoas que mudaram de vida, que não são mais
salteadores, que não são mais prostitutos, que não são mais desleais. Então, nós precisamos. É claro que em alguns casos existem restrições, casos de abuso, situações de relacionamento que causaram traumas, mas imagina aí, um amigo meu tem uma má percepção a respeito de uma jovem, não quer nem conversa, não quer nem aproximação, sofreu amargamente por causa dela. Minha esposa e eu não temos que ter essa mesma atitude com essa jovem, que deve ser acolhida, pastoreada, que, com o favor de Deus, mudou de vida. Então, existem as exceções, mas nós precisamos tomar cuidado em congelar as pessoas pelo que elas fizeram lá atrás. Gente, se nós formos viver isso aqui ao pé da letra, nós não teremos relacionamento com ninguém. Existem pessoas que querem se relacionar com pessoas que nunca pecaram. Seria bom se isso fosse possível. Então eu peço a você, professor, você aluno, que converse sobre essa questão de congelamento social. Se for possível, compartilhar experiências assim. Talvez você é vítima desse congelamento social. Talvez você já sofreu ou sofre na pele essas restrições, né? Pessoas abrem mão de estar perto de você por causa do que você fez. Então, se você teve um passado como o de Paulo, arrependa-se e demonstre esse arrependimento na vida que você vive hoje. Não faz sentido você se defender sem ter mudado de vida. E Paulo faz a sua defesa exatamente porque ele estava convencido de que havia mudado de vida e isso poderia ser testificado. E aí nós encontramos o segundo tópico do primeiro ponto, né? Ele não pregou o evangelho dos apóstolos em Jerusalém. Gente, não eram dois evangelhos, mas entendam, Paulo estava pregando para gentios. Paulo não chegava para esses cristãos gentios e diziam: Pois é, gente, agora que vocês são crentes, como judeus que eu sou cristão e a maioria dos nossos irmãos, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, guardar essa lei, cumprir esse requisito aqui. Não, Paulo pregava o evangelho que salva e falava de conduta para aquelas pessoas. Ensinava aquelas pessoas. O que nós temos aqui de carta é resumo do que Paulo falava anos. Paulo demorava numa igreja, discipulando, orientando, formando obreiros para continuar o trabalho. Paulo não se ocupava em falar para cristãos judeus de que eles deveriam guardar as obras de Moisés, a não ser aquelas que são destinadas a todos nós. E então, crentes judeus, líderes judeus, passavam por aquelas igrejas. E aí, gente, vocês, Pai do Senhor, vocês estão guardando o sábado? Não, a gente se reúne no domingo, conversa, tá errado. Vocês já se circuncidaram? Não, não. Gente, quem discipulou vocês? Paulo. Paulo? Foi. Ele não ensinou vocês essas coisas? Não. Imagina o conflito. Então, quando a lição fala do evangelho dos apóstolos em Jerusalém, é o evangelho pregado para aqueles judeus. E o evangelho de Paulo fora de Jerusalém era o evangelho para os gentios. Não eram dois evangelhos, mas o mesmo evangelho, distinto em sua aplicação para pessoas de culturas diferentes. Por que que os cristãos judeus continuavam cumprindo as exigências? Não estou falando aqui do decálogo, estou falando de leis morais, cerimoniais, por uma questão cultural. Eles eram judeus e, ao se tornar cristãos, eles não deixaram de ser judeus. Copiou? Como diz o pastor Janderson Nascimento. Pegou? Já os cristãos gentios, nós temos esse conflito na igreja de Jerusalém. Chega e eles decidem. Tiago vai dizer assim, gente, nós vamos colocar uma carga sobre essas pessoas que foi nos colocada, que nem nós conseguimos carregar. E então os apóstolos decidem que eles não deveriam guardar alguns princípios designados ao povo judeu, mas se abster de comidas sacrificadas a ídolos, a relações sexuais ilícitas e a outros pormenores. Você encontra essa história no capítulo 15 do livro de Atos. Então, ele não pregou o evangelho dos apóstolos em Jerusalém, entenda? Não eram evangelhos contraditórios, era o mesmo evangelho pregado. Deixa eu até colocar aqui a tela aqui. Era o mesmo evangelho pregado para pessoas de culturas diferentes. Ainda hoje, as nossas igrejas, principalmente a Igreja Assembleia de Deus, ela é considerada uma das mais radicais no que diz respeito aos seus usos e costumes.
a não usar isso, a não usar aquilo, a não fazer isso, a não fazer aquilo. Costumes que são bons e devem ser mantidos. Mas, claro, existem casos que beira ao fanatismo, ao legalismo mesmo. Existem pessoas com outras culturas que não têm o costume que nós temos. Por exemplo, as nossas irmãs usam vestido, mas nós homens não usamos. E os cristãos lá do outro lado do mundo que usam suas vestes semelhantes a vestido, eles não vão se vestir como nós. Eu não posso esperar que os crentes da Assembleia de Deus na Jamaica assistam culto como eu assisto. Eles vão cantar, eles vão dançar. Geralmente os louvores serão no ritmo de reggae, que é da cultura da Jamaica. Então eu não posso, por exemplo, chegar na Jamaica e dizer, ó, vocês estão errados. Por quê? Porque lá na Assembleia de Deus no Brasil, nós fazemos assim, nós fazemos assado, é? Ou seja, nós devemos levar em consideração a cultura. Existem aspectos culturais que são pecaminosos, outros não são pecaminosos. Então, era o mesmo evangelho pregado para pessoas de culturas diferentes. Então, faça essas observações com seus alunos. Alunos compartilhem com seus professores. E o terceiro tópico, o evangelho de Paulo foi aprovado pelos apóstolos em Jerusalém. A mensagem de Paulo, como já dissemos, era a mesma dos apóstolos, mas o público era diferente. E os apóstolos de Jerusalém reconheceram o ministério de Paulo e a mensagem que ele pregava. O apóstolo comenta que, abre aspas, deram-nos as destras, ou a mão direita em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Fecha aspas, Gálatas capítulo 2 e o versículo de número. Não é um evangelho relativista, como diz aqui num ponto da revista de professor, né, para pensar que tipo de evangelho estamos ensinando e pregando. Então, não deve ser um evangelho relativista, né? Olha, aquilo que é errado não é errado hoje, não. A verdade é absoluta, mas existem aspectos da verdade que são aplicados de forma diferentes em muitas culturas. Nós encontramos isso, gente, no nosso Brasil, com a distinção do regionalismo, né? Imagina aí as pessoas que aprenderam que chamar tu é falta de respeito. Aí você lê a Bíblia, tu, ó Senhor. Eu, particularmente, tive esses conflitos da minha adolescência, ou a minha primeira Bíblia, e fui ensinado a chamar senhor, senhora, você. E aí, de repente, eu encontro na Bíblia tu, ó Senhor, até você ter maturidade para fazer essa distinção. Então, nós encontramos essas diferenças no nosso regionalismo brasileiro. Existem Assembleias de Deus que já estão abrindo mão de alguns bons costumes, no que diz respeito a alguns usos em relação a algumas práticas. Infelizmente, o nosso esforço parece em vão, mas o evangelho é o mesmo. O evangelho não deve provocar escândalo, escárnio, calúnia. E quando isso acontecer, devemos fazer como Paulo, defender o evangelho e defender a nossa conduta, que é fruto do evangelho que nos foi pregado. Então, Paulo defende a sua vida, falando do seu passado, contrapondo com o seu presente transformado. Isso faz com que a sua mensagem não seja inválida e a sua mensagem não é diferente da dos apóstolos em Jerusalém. Era apenas para um público diferente. Combinado? O ponto de número 2 da nossa revista vai falar ainda de Paulo relembrando o seu passado. Ele vai comentar que, apesar dele ter feito o que ele fez, ele foi escolhido por Deus. Não é que Deus não levou em consideração. Paulo sofreu muito por causa dos males que ele havia cometido. Ele teve um período muito triste de isolamento social em relação às pessoas que não criam nele, eram desconfiadas. Ele sofreu, mas também ele sofre por causa do evangelho genuíno. Ele sofre por causa da mensagem do evangelho. Então ele vai falar que ele é escolhido por Deus. O mesmo aconteceu conosco. Nós não fomos escolhidos porque não temos pecados. Não, entenda isso. Nas nossas igrejas nós devemos encontrar ex-prostitutos, ex-alcoólatras, ex-ladrões, ex-adúlteros, ex-fornicadores, ex-jogadores de jogos de azar, ex-infratores, como também vamos encontrar meninas boas que nunca se envolveram
sofreram com coisas escandalosas, meninos bons que tiveram uma boa conduta. Eu costumo dizer que a boa conduta não é uma peculiaridade do cristão. Existem pessoas que não são cristãs e têm uma vida virtuosa. Não estou levando em consideração a questão de salvação, estou falando de conduta, de comportamento, de índole, de virtude. Nós cristãos, ainda mais, somos obrigados a preservar essa identidade, a cultivar essas virtudes, a viver as boas obras que Cristo predeterminou para que andássemos nela. Então, nós fomos eleitos apesar dos nossos pecados. E não porque nós temos menos ou somos menos pior do que há. Deus nos escolheu e nos escolheu para uma missão. Da mesma forma que Pedro para os judeus, Paulo para os gentios, cada um de nós tem um lugar no corpo de Cristo. Não faz sentido é o pé querer ser mão, a mão querer ser orelha, mas quando cada um se coloca no seu lugar e faz aquilo para o qual foi escolhido, queridos, o corpo de Cristo cresce, avança, não para diante dos obstáculos. Ele segue falando dos seus dias em Jerusalém. Ele vai falar que ele teve 15 dias em Jerusalém e ele esteve com Pedro e Tiago. Olha só, se o problema era o judaísmo, ele vai dizer, gente, eu tenho comunhão com Pedro, eu tenho comunhão com Tiago. E ele aborda isso também no terceiro tópico desse ponto. E aqui eu ressalto, qual a importância das boas companhias? Imagina aí você que teve uma vida preguiça, aceitou Jesus? Beleza, você ainda tem seus amigos? Tem. Mas você demora muito mais tempo com eles, com os beberrões, com os caluniadores, com os pervertidos, com os prostitutos. Você se tornou cristão, mas você compactua com a traição de um amigo, com a traição de uma amiga, com a vida torpe que os seus amigos vivem. Então, se você é transformado, as tuas companhias devem atestar que você é uma pessoa transformada. Eu tenho amigos que não são cristãos, eu tenho amigos que não são da igreja, mas o meu tempo de fé me permite ou me faz com que eu dedique mais tempo com pessoas da minha comunhão, da minha fé. Até porque nós precisamos nos relacionar com os não cristãos para evangelizá-los e trazê-los aos pés de Cristo. Eu estou falando que diz respeito a comungar com o que eles fazem, a fazer, a se alegrar, porque essa é a diferença entre o justo e o ímpio. O ímpio peca e se alegra, o justo peca, infelizmente, e lamenta, se arrepende, se envergonha, sentimento de indignidade. Mas você, cristão, não pode fazer isso e se alegra com o que os teus companheiros fazem. Isso não é bom. Isso não é um atestado de que você é uma pessoa transformada. Então, Paulo vai trazer para cá a sua companhia com Pedro e Tiago, os seus dias em Jerusalém. Eu fui lá, eu não fui rejeitado pelas colunas da igreja. Os pastores da igreja de Jerusalém me receberam, eles conhecem a minha história. Como diz aqui o pastor Alexandre Coelho, era uma forma clara de dizer que ele não estava pregando sem o conhecimento da igreja de Jerusalém. Ele estava pregando aquilo que havia sido consentido na igreja mãe, aquilo que havia sido consentido pelos apóstolos e pelos presbíteros a partir do concílio de Jerusalém, lá no capítulo 15. Pare e leia o capítulo 15 do livro de Atos para você ver. Nós chegamos ao ponto de número 3, depois que ele trata sobre o seu passado, e agora ele fala sobre a diferença, né? As pessoas podem me acusar do que quiserem, do que eu fiz quando eu era aluno do ensino médio, do fundamental. Eu tenho a vida na igreja a partir dos 9 anos, mas de compromisso mesmo, já a partir da minha juventude. Durante a minha vida, erros foram cometidos. É possível que as pessoas que não são cristãs da minha época e ainda têm a lembrança do Jarber de 16, de 18 anos, possam olhar e dizer: o Jarber é pastor. Essas coisas, gente, vai acontecer. E nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos estar prontos para essas acusações. Alguém vai olhar para nós e dizer: fulano disse que você fez aquilo. Verdade, isso já tem tantos anos. Eu sou nascido de novo, tenho uma nova vida. Então, meus caros, infelizmente, os nossos pecados, vez ou outra, serão trazidos à luz. Daí a necessidade da confissão.
Eu como marido, eu devo ter um momento, sentar com minha esposa e dizer: "Minha esposa, senta aqui. Eu já fiz isso antes de ser casado com você". Também, se fez alguma coisa depois de casado que confronta o relacionamento, deve ser trazido, sofrer as consequências. Porque, gente, a confissão, ela é libertadora, mas além de ser libertadora, ela nos protege das calúnias do inimigo. Imagina que a tua esposa ouve uma história tua de 20 anos atrás. E alguém dizer, sabia o que teu marido fez? E você dizer, sim, ele me contou. Ele te contou, e aí? Ele me contou. Ele abriu o coração para mim. Eu amo. Eu perdoo pelo que ele fez. Eu já tive, na minha vida de pastor, de estar com casais, já com alguns anos de casado, que um dos cônjuges estava à beira da separação por causa de coisas que veio descobrindo com muita consistência do seu cônjuge, do que ele havia feito no passado, ao ponto dela pensar: meu Deus, foi tanta coisa, será que ele mudou de vida? E a minha orientação foi: sente com seu cônjuge e abra o coração. Ou como trabalha Isaías 1, né? Esprema o pus. Feridas não espremidas nem amolecidas com óleo. Então esprema, conte tudo para ele, conte tudo para ela. Mas conte, sofra as consequências, seja homem, seja mulher. Eu estou falando de tratar isso com pessoas com quem você se relaciona e precisa ter um conhecimento da sua vida. Mas haverão aqui e acolá pessoas tanto da igreja como pessoas de fora da igreja que podem trazer à tona alguma coisa da tua vida. E você precisa estar preparado. Abra o seu coração para alguém, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu pastor, quem sabe, para que quando calúnias ou histórias do que você fez lá no passado surgirem, as pessoas podem dizer, sim, é verdade. Quando foi? E comparar com a sua vida hoje. Foi exatamente o que Paulo fez. A diferença de uma vida transformada. Ele vai dizer que ele era desconhecido da Judéia, diferente do que temos em nossos dias, onde as redes sociais, né, costumam expor os fatos e as fotos dos donos de perfis, tornando-se conhecido, trazendo à tona coisas que mancham e sempre vão manchar. Paulo vai falar da sua vida na Judéia, do tempo que ele ficou fora. Eu queria aqui dar um último exemplo, já que nós estamos finalizando. Pensei no profeta, entre aspas, Miguel, pregadorzinho de 14 anos aí que está foi restringido das mídias sociais. Ainda que esse rapaz siga um bom caminho, que eu duvido que ele siga, não é porque eu desacredito no poder de Deus, é por causa da vida que ele vive e das pessoas que o cercam. Ele não tem possibilidade de se arrepender, ele ao menos reconhece que ele está errado. Então depende muito dele e das pessoas que o cercam, que o alimentam. Então, ainda que ele siga um bom caminho, se torne um homem de Deus, um grande pregador nessa nação, ele sempre vai sofrer por causa das bobagens que ele falou e estão aí eternizadas nas redes sociais. Hoje ele tem 14 anos. Quando ele tiver 50 anos e, e praticar algo bom, alguém vai trazer à tona o que ele fez. Não fazem isso com Silas Malafaia? Não fazem isso com Hernandes Dias Lopes? Hoje o Hernandes Dias Lopes prega nas igrejas pentecostais, assembleianas, e agora estão trazendo aí pregações de quando ele tinha 30 e poucos anos, que ele diz, desde que você não seja pentecostal. E nós estamos falando de um homem de Deus, do maior pregador dessa nação, Hernandes Dias Lopes. Mas pessoas estão trazendo vídeos antigos em que ele combatia de forma mais severa, embora a teologia reformada e pentecostal sejam opostas em muitos aspectos. Mas eu estou dando esses exemplos de que, por mais virtuoso que você se torne, os pontos escuros da sua vida sempre virão à tona. Pastor, professor, como amenizar isso? Depende muito da vida que você vive. É colocar na balança o passado e colocar na balança o presente. Paulo, olha, eu prendia, hoje eu tenho prazer em ser preso. Paulo, antes eu perseguia mesmo, hoje eu me regozijo em ser perseguido.
Antes eu maltratava, hoje eu sou maltratado. Então perceba que a vida de Paulo colocada na balança, ele passa a confrontar o seu passado com a sua vida transformada, com o que ele é agora, com o que ele se tornou. Então o que você vive a partir do momento que serve a Cristo é que vai te ajudar a pagar as calúnias que surgirem a partir da vida que você viveu. Essa vida que é transformada. E por fim, o que as pessoas dizem acerca de você? Teu ex-namorado, tua ex-namorada de 10 anos, 15 anos atrás. Para tua esposa, para o teu cônjuge, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E para o ex-namorado, lá do ensino médio, lá da faculdade, que testemunho ele tem a respeito de você? Talvez o namoro esquentou algumas vezes e esse ex-namorado ou namorada pode ainda hoje escarnecer você. A vida que você vive hoje deve ser colocada na balança e pesar mais do que o seu passado. Vida com Deus, meu querido professor. Vida com Deus, meu querido aluno, para podermos mostrar que fomos transformados pelo Evangelho de Cristo. E o pastor Alexandre conclui esta lição dizendo que Paulo nunca se esqueceu do que um dia ele foi. Nós devemos admitir com lamento, com choro, com pranto, com arrependimento, mas ele estava ciente da graça transformada, balança o passado, na balança o presente. E o presente deve pesar mais, deve ser mais valorizado. O passado deve ser calado pela vida de hoje, pela vida de amanhã. E por fim, vida e obra andam juntos. Aquilo que nós fazemos conta, não somente para essa vida, mas para a vida futura. Cristo vai voltar e vai trazer galardão, vai trazer recompensa. Portanto, meu querido professor, meu querido aluno, eu espero ter sido bênção na tua vida, de verdade, de verdade. Eu espero ter sido bênção na tua vida e te ajudar, de certa forma, a conduzir este assunto da lição de número 3 a ser trabalhado no próximo domingo. Eu fico por aqui, agradeço a Deus por você ter estado comigo. Deixe suas experiências, compartilhe esse vídeo na sua igreja, com seus jovens, no grupo da sua igreja. Deixe aí o seu comentário, se inscreva e nos ajude a crescer. Eu sou o pastor Jarber, foi um prazer estar com você. Nós teremos uma próxima aula da lição de número 4 na próxima semana, na quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço, que Deus te abençoe.